Prezados alunos, vamos iniciar as aulas referentes à unidade 4, tá? Regulamentação multilateral, tá? Do comércio internacional, tá? E também a regulamentação regional do comércio. Tá? Vamos focar mais sobre o papel das organizações multilaterais e regionais do comércio. Tá? Informo a vocês que eu acrescentei uma bibliografia alternativa, tá? Que eu acho que é mais simples, mais descritiva, tá? Dois capítulos de um livro de um embaixador publicado pelo Ministério das Relações Exteriores, tá? Que fica como alternativo. Tá? Então vou fazer mais uma reformulação no plano de ensino com essa bibliografia alternativa. Bom, as aulas também vão servir de base para o segundo trabalho empírico que eu quero que vocês façam, tá? Sobre os sites dessas organizações internacionais. Tá? Tanto a Organização Internacional, a Organização Mundial do Comércio, tá? Quanto o Mercosul, quanto, tá? Dentro do agora grande Ministério da Economia, tá? Do governo brasileiro, tá? A seção sobre comércio exterior. Tá? Que antigamente era o Ministério da Indústria e Comércio Exterior, mas foi encampado, tá? Dentro aí do grande Ministério da Economia. Tá? Bom, o que a gente vai estudar, tá? É a tentativa, tá? O grande esforço e com alguns resultados, tá? De organização do comércio internacional através de acordos multilaterais, tá? Através de organizações multilaterais, tá? Que primeiro, tá? Foi o GATT, tá? E a partir de 95, a Organização Mundial do Comércio, tá? Ou a World Trade Organization, WTO, tá? Que é uma organização multilateral, porque, tá? Os signatários do acordo, tá? Os participantes da organização, tá? Quer dizer, assumem o compromisso de respeitar, tá? As cláusulas, os artigos do acordo, a participar das reuniões, tá? Seu grande fórum de discussão, tá? E de decisões sobre a regulação do comércio e da proteção, tá? Às economias nacionais, tá? Frente ao comércio internacional. Tá? E aí a gente chama de esses acordos de multilateralismo. Tá? Bom, mas o que a gente vê, e até anterior a esses acordos multilaterais, a gente tem uma multiplicidade de acordos bilaterais, ou trilaterais, ou acordos regionais. Tá? E agora podemos dar um exemplo. Tá? Acordos regionais de comércio preferencial, tá? Como, tá? É um comércio preferencial dentro da região da Comunidade Europeia, acordo preferencial de comércio dentro, tá? Do Mercosul, Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai, tá? Acordo de comércio, tá? Dos Estados Unidos, Canadá e México, o NAFTA. Tá? Então a gente tem tanto
acordos multilaterais, tá, que todos deveriam cumprir esse acordo, que participam, tá, da Organização Mundial do Comércio, que assinam, tá, esses acordos de participação na Organização Mundial do Comércio. Tá? E, paralelamente, a gente tem acordos, tá, bilaterais ou regionais, tá, que dão preferência ao comércio dentro de uma dada região. Então, o que a gente tem é, simultaneamente, o multilateralismo e o regionalismo. O que a gente vai ver é um multilateralismo com várias exceções. Tá? Multilateralismo que propõe, que incentiva o livre comércio, que procura regulamentar o comércio e procura regulamentar também a proteção das economias nacionais ao comércio internacional, tem várias exceções. Tá? Uma grande questão que a gente tem que colocar, que é uma discussão na literatura, é sobre a oposição multilateralismo e regionalismo ou a complementação do multilateralismo e do regionalismo. Tá? Quer dizer, será que como se fala, o regionalismo, tá, é uma forma de ampliação do comércio numa dada região, que depois essa região também vai ampliando o comércio com outras economias nacionais, com outras regiões. Então, a ideia de que o regionalismo incentiva o livre comércio, primeiro dentro daquela região, dentro do Mercosul, e vai reduzindo as barreiras à negociação com outras regiões, com outras economias nacionais. Isso é uma grande controvérsia. Tá? Outro ponto que eu quero colocar para vocês, tá? Antes de dar um breve histórico, tá? É que a gente vai ter uma abordagem mais econômica dentro de um grande tema. Quer dizer, que várias áreas, várias profissões, várias atividades têm que analisar. Tá? Então, a gente está na área que economistas, tá, têm um grande papel, tá, poder de explicação sobre o livre comércio e o protecionismo, os internacionalistas, os especialistas em direito internacional, tá? A diplomacia, tá? Que tem também um grande papel, e a diplomacia envolve economia, direito, relações internacionais, para participar das várias negociações, dos vários tentativas de resolução de conflito que há no comércio internacional. É porque o comércio internacional, tá, ele lida com grandes números. Tá, exportação de soja, exportação de carne, exportação de tecidos, importação de tecidos, importação de chips de computador, importação de potato chips. Tá? Bom, isso estamos trabalhando aí com cifras de milhões de dólares, até bilhões de dólares. Tá? Então, qualquer restrição ao comércio, qualquer incentivo a algumas economias nacionais e restrição a outras economias nacionais, bom, tem aí grandes reclamações, tá? Estão impedindo, não estão dando direitos iguais, tá? Nas exportações e importações. Então lida com vários problemas, tá? Tanto problemas econômicos quanto problemas de direito, quanto problemas burocráticos, tá? E quanto problemas de negociação, tá? Entre economias nacionais. Tá? Então envolve aí
um grande número de temas, de profissões. Tá? Eu não sei se os alunos do curso de Economia e de Relações Internacionais têm a disciplina Comércio Internacional, normalmente dado pelo professor Fernando Seabra, que entende muito de comércio internacional. Tá? Bom, mas o nosso objetivo aqui é principalmente fazer uma introdução sobre as organizações que procuram regulamentar o comércio internacional e a gente entender aí, na unidade 5, as mudanças no comércio internacional. Tá? Bom, vamos começar com um breve histórico, tá? Da grande controvérsia, tá? Que se tem na teoria econômica e na prática econômica, tá? Que é a oposição entre o ideal do livre comércio. Bom, é importante ter um comércio livre, aproveitar as vantagens comparativas, a ideia, tá? Como coloquei na aula passada do Adam Smith e principalmente do David Ricardo, aproveitar as vantagens comparativas. Então é melhor exportar naquilo que tem vantagens e importar naquilo que tem vantagens. Tá bom, isso aí então estaria melhorando o bem-estar econômico, tá? Melhorando a situação dos seus consumidores, tá? Se houvesse um livre comércio. Tá? Por quê? Porque assim pode-se comprar produtos mais baratos. Tá? Por quê? Porque os importados têm uma vantagem competitiva e essa vantagem competitiva se apresenta em melhor qualidade do produto mais barato. Tá? Bom, então caberia se especializar naqueles produtos que aquela economia nacional tem vantagens comparativas. O grande problema é que isso pode gerar déficit na balança comercial. E isso pode se desdobrar num déficit na conta corrente. E isso pode se desdobrar num déficit, tá? no balanço de pagamento. Tá? Bom, esse déficit, tá? Como a gente já viu, tem que ser temporário, pode ser financiado por superávit na conta financeira, tá? Mas é problemático ter déficits recorrentes, tá? na balança comercial, tá? na conta corrente. Tá? Bom, e também o que a gente tem, tá? É a ideia de que as economias nacionais têm que diversificar, tá? a sua capacidade produtiva. Tá? Se tem vantagens comparativas naturais em determinados produtos vindos da natureza, produtos minerais, produtos da agropecuária, tá? A gente sabe de que uma grande noção de desenvolvimento, principalmente aí no pós-revolução industrial, que desenvolvimento é formar a sua indústria. Tá? É ter também uma diversificação da sua capacidade produtiva e dando um salto na produção industrial diversificada, internalizando vários setores. Tá? Daí a ideia da escola histórica alemã, tá? Com List, propondo que deveria haver a proteção à indústria infante. Tá? Então, o que a gente tem, tá? Tanto na teoria quanto na prática? Tá? Uma defesa do livre comércio, mas também uma defesa do protecionismo. Tá? Tem que proteger a economia nacional,
tá? A capacidade produtiva nacional da concorrência externa. Tá? A grande questão é quão livre deve ser o livre comércio e quão protecionista deve ser o protecionismo. Quais são os limites? Isso é uma guerra sem fim. Tá? E que, se os países, as economias nacionais adotarem, tá, um amplo protecionismo, uma ampla restrição às importações, o comércio internacional vai se reduzir. Tá? Quer dizer, fazer políticas mercantilistas tá, incentivo às exportações, tá, e redução das importações, tá? Bom, isso é muito bom para uma economia nacional, tá? Como eu já falei, tá? O Keynes coloca, isso é empurrar a crise para o seu vizinho, tá? Macroeconomicamente é muito bom, isso tem um aumento da demanda efetiva para a economia nacional. Tá? Bom, mas nesse ponto o Keynes concorda com David Ricardo. Tá? O comércio internacional, tá, tem que ser baseado nas vantagens comparativas, tem que ser equilibrado. As outras economias nacionais reagem, tá, às medidas do ultraprotecionismo de uma economia nacional. Tá? Uma economia nacional está exportando muito, importando muito. Tá? Jogando a solução para os seus problemas internos, tá, sobre as outras economias, empurrar a crise para os seus vizinhos. Tá? Então, se coloca, bom, o comércio internacional é uma via de mão dupla. Tá? Pode haver o protecionismo, mas também, tá, se exporta, também tem que haver uma importação. Tá? O ideal, voltando aí a visão ideal que se choca com o real. Tá? Hoje a gente sabe que as exportações mundiais são iguais às importações mundiais. Portanto, o ideal é que todos os países tivessem um equilíbrio na sua balança comercial, tá? No seu comércio internacional. Então, portanto, tem que haver exportações e importações. Tá? Mas, ao mesmo tempo, as economias nacionais querem, tá, ampliar a sua capacidade produtiva para a sua produção interna, abastecer o mercado interno. Quer dizer, isso é uma visão de segurança, uma visão de desenvolvimento, tá? E, ao mesmo tempo, nas lacunas da capacidade produtiva, tá? Aí sim fazer comércio internacional. Tá? Bom, então é a visão, tá, que prevaleceu, tá, na reunião de Bretton Woods, que, como a gente viu, foi uma reunião, tá, que procurou, tá, organizar, regulamentar a economia internacional, tá, no fim da Segunda Guerra, de como deveria ser, tá? Quer dizer, como seria a regulamentação da economia internacional, tá, no pós-Segunda Guerra. Tá? E como a gente viu, teve uma regulamentação monetária, tá, com o padrão ouro-dólar, uma regulamentação financeira, tá, com a criação do FMI e do Banco Mundial, tá? E uma regulamentação do comércio internacional. Essa regulamentação do comércio internacional, a ideia era criar também,
organização, tá, que controlasse, tá, a institucionalidade, tá, dos acordos, tá, de comércio, os acordos multilaterais de comércio. Então a proposta foi a Organização Internacional de Comércio, que, tá, a proposta de Bretton Woods, tá, era que se fizesse uma conferência logo depois, que foi realizada em 47 em Havana, tá, que levaria a fundação dessa Organização Internacional do Comércio, que, tá, não foi aceita, tá, pelo Congresso dos Estados Unidos. Tá? Isso porque o Congresso dos Estados Unidos também representa, tá, os interesses regionais, tá, das várias regiões e estados desse grande país, Estados Unidos da América. Tá? Ou seja, tá, os Estados Unidos também sabiam que era a grande nação exportadora, tá, e também queria proteger, tá, a sua indústria nacional, tá, a sua capacidade produtiva, não só a indústria, desculpa, tá, mas também a sua agricultura, a sua agropecuária. Tá. O histórico que a gente tem, a história que a gente tem é que não houve a formação de uma organização, tá, mas houve sim a assinatura por vários países, 23 ou 27 países inicialmente, tá, de um grande acordo sobre o comércio, tá, e sobre, tá, as tarifas, tá, que as economias nacionais poderiam impor sobre o comércio internacional. Então, aí a gente tem, a partir de 47, o GATT, tá, que é General Agreement on Tariff and Trade. Tá? Na verdade, o GATT, tá, era um acordo, tá, que os signatários se comprometiam, tá, a aceitar os artigos daquele acordo. Tá, nunca li, tá, todos os artigos, tá, mas como a gente vai ver, tem vários princípios, várias regras de comércio, várias regras de como deve ser a proteção, mas também tem várias exceções. Tá? Quer dizer, é algo que só os especialistas em direito e os diplomatas especializados em comércio internacional podem dominar, tá? Eu reconheço que eu não domino, quer dizer, todos os meandros desse acordo. Tá? E, na verdade, o GATT foi uma organização, tá, informal, tá, para, de um lado, tentar fazer com que respeitassem, tá, o grande acordo do comércio internacional. Tá? E foi promovendo novos acordos, novas reuniões, até que, tá, numa grande, longa reunião chamada Rodada do Uruguai, tá, quase 9 anos de negociação, tá, houve finalmente a negociação e aceitação, tá, de criação de uma organização que desse institucionalidade, tá, a esses acordos e a essas negociações, essas barganhas, como se resolveriam, tá, as infrações aos determinados acordos, como se negociariam,
tá? O respeito a esses acordos e também negociariam novos acordos e, portanto, foi criado aí a Organização Mundial do Comércio, tá? Em 1º de janeiro de 95, tá? E aí a gente tem, tá? 25 anos da Organização Mundial do Comércio. Tá? Bom, mas qual foi a ideia, tá? E os princípios dos artigos desse grande acordo do comércio internacional? Tá? Primeiro, tá? O que a gente chama o multilateralismo. Tá? Ter uma constituição, vamos dizer assim, do comércio internacional, tá? E todos os países, tá? que assinariam o acordo, depois todos os países, tá? que entrariam para fossem sócios, tá? Da Organização Mundial do Comércio, estariam aceitando, tá? Aqueles artigos, tá? baseados em princípios e regras de como deve ser o comércio internacional, tá? E como também deve ser, tá? o protecionismo, tá? A proteção que economias nacionais podem fazer, tá? Em relação ao comércio internacional. Tá? E tá? Também está baseado de que, tá? Apesar do protecionismo ser aceito, tá? A evolução da economia internacional e do comércio internacional, tá? É de cada vez mais abertura das economias nacionais ao comércio internacional. Tá? Então, a ideia de que a Organização Mundial do Comércio é uma organização que promove o livre comércio, tá? Que incentiva a redução de barreiras. É um desses princípios econômicos. Tá? Se aceita o protecionismo, mas o protecionismo deve ser bem regulamentado, depois vamos ver isso, tá? E deve ter uma tendência à redução. Tá? Bom, um dos grandes problemas do GATT, tá? Eram as exceções, tá? E a impossibilidade, tá? De impor sanções pela organização, tá? Para quem não respeitasse determinado acordo. Quer dizer, não tinha como. As controvérsias eram resolvidas, quer dizer, não pela organização, mas pelas as negociações ou pelas sanções, a restrição que um país colocasse, e o país que se sentia prejudicado não tinha como recorrer. Tá? Então não tinha era um acordo, tá? Sem enforcement, sem imposição. As imposições também eram unilaterais. Tá? Bom, e aí, olha, você está quebrando aí as regras, tá? do multilateralismo. Tá? Bom, outro problema é a aceitação, tá? De acordos bilaterais de preferência de comércio já existentes, tá? Que se chocariam com a ideia de um acordo multilateral. Tá? Não teria vantagens, tá? Alguns países, mas esses acordos preferenciais de comércio, ou regionais, ou bilaterais, ou plurilaterais, beneficiavam determinados países, tá? Quer dizer, em detrimento dos demais países. Bom, como conviver com isso?
Então, é que a gente coloca, a gente só entende o multilateralismo no comércio internacional, a regulamentação multilateral do comércio internacional, se entender que tem vários vazamentos, várias exceções. Tá? Por isso que eu coloco, a gente tem que entender o multilateralismo paralelo com o regionalismo. Tá? Bom, mas o importante é a gente ver o seguinte, quais foram os princípios, tá, que foram colocados aí nesse acordo. Tá? E o grande princípio, o principal princípio foi a ideia da nação mais favorecida. Tá? A ideia de que não haver discriminação entre as economias nacionais, tá, no comércio internacional. Ou seja, não poderia haver, tá, a preferência à importação de determinados países. Tá? Bom, aceita-se a importação de produtos vindos dos Estados Unidos, tá? Mas não se aceita, tá, que se faz restrição, se impõe medidas tarifárias ou não tarifárias, tá, à importação da China. Tá? Bom, por quê? Bom, porque tem um acordo, tá, formal ou informal com um determinado país. Tá? Então se colocou a cláusula da nação mais favorecida, ou seja, tá, qualquer acordo de nação mais favorecida, tá, que favorecesse uma determinada nação, tá, as outras nações poderiam reivindicar o mesmo direito. Tá? Ou seja, se uma economia nacional descobrisse, tá, percebesse, tá, que havia preferência por uma outra economia nacional no comércio nacional, poderia reivindicar, tá, a mesma preferência. Tá? Com exceção dos acordos regionais. Tá? Os acordos regionais, o que fazem? Uma área de livre comércio, comércio preferencial. Tá? Mas o que não pode haver, tá, é dar preferência, tá, à importação de um determinado país. Tá? Para a Espanha, podemos importar frutas da Espanha, mas não vamos importar frutas da África do Sul. Tá? Vamos taxar os produtos da Espanha, tá, a um imposto de importação em 10%, tá, e o imposto de importação para os outros países é de 20%. Não. Tá? Aí, tá, todos podem se beneficiar de um acordo que dê uma preferência a um determinado país. Então pode haver a generalização da nação mais favorecida, tá? Com exceção, tá, dos acordos, tá, regionais que aí devem ser anunciados, tá, e registrados agora, tá, na Organização Mundial do Comércio. Outro princípio, tá, é de que, tá, não discriminação entre produtos nacionais e produtos estrangeiros, ou seja, a partir do momento que a importação, tá, produto importado entra na economia nacional, ele não pode ser diferenciado, tá, com o produto nacional, ou seja, a taxação, tá, tem que ser a mesma, a imposição de impostos como o ICMS, o IPI, tem que ser o mesmo. A única exceção é o imposto de importação, que na verdade é a tarifa, tá? Pode gravar um produto importado, e a partir que ele entra, não pode haver diferenciações, não pode haver um edital, tá? Uma licitação que coloque,
Tá? Bom, vamos dar preferência, tem que ser produtos nacionais, não pode ser produtos importados. Tá? Essa ideia de discriminação. Outro ponto importante, tá, é que aceita-se o protecionismo, tá, mas também regulamenta esse protecionismo. E a ideia é de que esse protecionismo deve ser exclusivamente, tá, mas aí começam as exceções, então vamos colocar preferencialmente através de tarifas, de imposto de importação. Tá? Se pode proteger a economia nacional frente à concorrência externa, tá? Aumentando o preço do produto importado com as tarifas, que é um imposto de importação, tá? Mas evita-se, tenta-se eliminar, tá, outras barreiras extraeconômicas à proteção. Tá? Ou seja, tá, barreiras burocráticas, tá, ou seja, fazer uma exigência, tá, enorme para, tá, haver importações, tá, que tanto o importador quanto o exportador de outro país, quer dizer, não consegue nem entender, nem conseguir tantos papéis, tantos carimbos para que se realize. Então tem vários acordos, tá, seguindo o princípio de que vai haver uma homogeneização, tá, das exigências burocráticas, das licenças de importação. Isso também é uma forma de protecionismo. Tá? Bom, as exigências sanitárias e fitossanitárias, as exigências de especificações, quer dizer, lógico que não se pode importar um brinquedo que não atenda à regulamentação nacional, um brinquedo que uma criança pode aspirar e se sufocar. Tá? Às vezes a gente vê isso aí nas importações, né? Principalmente no camelô. Não, tem, as economias têm especificações. Tá? Bom, só vamos aceitar a importação de produtos que atendam também à legislação de segurança, tá? Segurança alimentar, de proteção, não pode ser um produto totalmente inflamável, tá? Não pode ser determinados tipos de agrotóxicos, de produtos químicos. Então, há várias barreiras. A tentativa é de regulamentar também, tá, essa legislação de importação e exportação e ficar apenas com barreiras econômicas, com um protecionismo econômico. E também, tá, evitar os incentivos às exportações. Tá? Ou seja, tem que proteger a economia nacional das importações, tá? E também proteger das importações de outros países, portanto, as exportações de outros países que estão se utilizando de vantagens como o dumping, tá? Ou seja, que é reduzir o preço do produto exportado para ter uma grande exportação, tá? E também os subsídios à produção nacional para baixar o preço e conseguir exportar. Tá? Então há um grande controle, uma tentativa de se impedir medidas de antidumping e de subsídios às exportações, que vão prejudicar a concorrência. Tá? A ideia de que a concorrência deve ser leal, justa, aberta. Bom, isso dá muitos problemas
de acusações. Bom, esse país está fazendo um dumping, eu vou aumentar a tarifa, eu vou discriminar a importação desse país. Bom, não pode discriminar porque tem que tratar a todos igualmente. Bom, isso daí dá uma confusão, existe negociações, existe uma grande diplomacia que o GATT não conseguia resolver, tá? E a Organização Mundial do Comércio, tá? Incorporou essas negociações, tá? E criou, tá? Como a gente vai ver, tá? Um organismo para tentar resolver aí essas contendas. Tá? Bom, então a gente só entende tanto o GATT quanto a Organização Mundial do Comércio, a gente tem princípios e regras multilaterais, mas tem também várias exceções. Tá? Às vezes as negociações são tão tensas, tá? que a solução das controvérsias, tá? Que um determinado país aceita que está fazendo algo errado, não cumprindo com as regras, mas pede um tempo para se ajustar, pede que vai fazer uma exceção, tá? Temporária, tá? De não cumprimento daquelas regras, tá? Desde que seja temporário, bom, e também esse temporário aí é 5, 10, tá? Ou mesmo, tá? As negociações são tão tensas, tá? Que às vezes se pede para haver, tá? Uma redução voluntária das exportações, ao invés de um outro país impor sanções, o outro fala do outro país, coloca, não, eu vou fazer uma restrição das exportações, mas não de determinados produtos, mas não impõe sanções aos outros produtos. Tá? E algo que os países menos desenvolvidos conseguiram é que eles poderiam ter um tratamento preferencial, tá? Nas suas exportações. Tá? Bom, isso fere o princípio da nação mais favorecida? Se infere, mas aí se coloca, bom, tá? Mas são países menos desenvolvidos. Tá? Bom, mas a aplicação dessa preferência a países menos desenvolvidos é uma decisão unilateral daquele país importador que vai colocar, bom, as importações, tá? Que está se fazendo, tá? De Angola, tá? Que vão ter uma preferência, vão ter uma tarifa, um imposto de importação menor, tá? Porque estou aplicando uma preferência para países menos desenvolvidos. Os outros países se mantêm com a tarifa normal. O privilégio, a exceção a esse país, tá? É uma decisão unilateral de dar uma preferência por esse país ser menos desenvolvido. Tá? Ou seja, é uma forma de negociação, tá? de entrada de vários países, tá? No comércio, no acordo multilateral, tá? Que alguns países se veem aí prejudicados, tá? Mas podem ter essa brecha de ter aí uma exceção e ter uma preferência. Tá? O GATT vai ser foi um acordo de comércio, né? Mas principalmente centrado no comércio de produtos industriais. Tá? Deixou de fora, tá? Os produtos agrícolas, tá? E as economias, as pequenas economias, as economias periféricas, tá? Serviam, tá?
barradas pelo protecionismo das economias desenvolvidas, porque as economias desenvolvidas, o que elas têm? Elas já tinham desenvolvido a sua agricultura, já tinham desenvolvido a sua indústria. O que comercializavam, aí sim, porque eles têm vantagens comparativas e não vantagens comparativas dentro de uma estrutura produtiva já bem diversificada, tá? Que já tinha a sua produção agrícola. Veja os Estados Unidos. Tá? É uma economia ampla nos seus setores, tá? Que tem a produção, tá? Agrícola, agropecuária, industrial, de serviços, de tecnologia. Tá? Então a ideia era comercializar apenas os produtos, ter livre comércio, tá? Ter uma regulamentação do protecionismo na produção industrial. A produção agrícola, no comércio agrícola, tinha várias restrições, vários protecionismos. Tá? Outro exemplo é o caso do indústria têxtil de vestuários. Por quê? Todos os países desenvolvidos já tinham feito a sua primeira revolução industrial, que foi uma revolução têxtil. Tá? Então, o que eles fizeram? Protegiam a sua indústria têxtil, tá? Colocando como exceção, tá, o comércio de multifibras. Tá? Bom, isso beneficiava os países desenvolvidos, que poderiam proteger a sua agricultura e sua indústria têxtil, tá? E era um grande empecilho para as economias em desenvolvimento ou subdesenvolvidas, tá? Que às vezes o grande produto de exportação, tá? Os produtos agropecuários ou um produto industrializado, padronizado, tá? Ali no modelo do Vernon, tá? Onde eles já queriam, tá, exportar produtos industrializados de conhecimento geral, com tecnologia de conhecimento geral, mas os países desenvolvidos começam a botar várias barreiras. Tá? Isso era uma grande reclamação dos países desenvolvidos. E por isso, tá, que se fez, várias rodadas de negociação, tá, tentando ampliar, tá, essa regulamentação, volto a dizer, tanto a regulamentação do comércio quanto a regulamentação da proteção. Tá? Até que teve uma grande chamada rodada do Uruguai, quase 9 anos aí de discussão, tá? Que resolveu aí fazer negociações, tá? Sobre vários itens, tá? E o mais importante é que levou, tá, a um acordo assinado em Marrakech. Nas relações internacionais tem um hábito de batizar os acordos pela cidade onde é assinado o acordo, tá? Da criação da Organização Mundial do Comércio, que, conjuntamente com a formação da Organização Mundial do Comércio, tá? Agora como uma instituição, houve também a aceitação, tá, de que deveria se ampliar também os acordos comerciais, tá? Não só para bens industriais, tá, mas para bens agrícolas, tá, para também para o setor de serviços, tá, para os investimentos externos e para dentro do
comércio de serviços, tá? Um respeito à propriedade industrial, intelectual, desculpa. Tá? Então, tá? O que a Organização Mundial do Comércio, sem dúvida, fez, ampliou aí os acordos de comércio de bens, de serviços, tá? Estabeleceu que quem entrasse para essa organização estabeleceria, tá, tarifas consolidadas, tarifas de importação consolidadas, que seriam tarifas máximas, tá, que não poderiam ser aumentadas, tá, e que os países, portanto, se comprometiam, tá, a estabelecer tarifas sempre inferiores àquelas, tá, colocadas naquele patamar. Tá? Isso se chama as tarifas consolidadas. Lógico que a maioria dos países, inclusive o Brasil, segundo aí a literatura, as tarifas efetivas, tá, são menores do que as tarifas consolidadas. Tá? Bom, e o que se conseguiu, tá, nessa grande rodada de negociação, tá, foi várias concessões, tá, principalmente a inclusão aí nos acordos multilaterais, tá, de produtos agrícolas. Tá? Isso porque nos produtos agrícolas às vezes se faz muito uma forma de liberar o comércio, tá, apenas por cotas. Tá? Ou seja, pode haver a importação, tá, com tarifas especiais apenas por determinados percentuais. Então a ideia de que bom, a gente aquela economia vai permitir uma concorrência da importação, tá? Mas essa concorrência só pode afetar 5% do mercado nacional. Então se permite a importação com barreiras alfandegárias pequenas, tá? Só com uma grande restrição quantitativa. Isso são as cotas. Tá? Pode-se importar produtos agrícolas, tá, desde que não a interferência na produção nacional seja pequena, a concorrência dos produtos nacionais seja pequena, ou seja, as cotas, tá, da cota preferencial, tá, até um determinado limite, ou a tarifa é pequena, ou a tarifa é nula, tá, é uma cunha, uma brecha, tá, no protecionismo, mas também é uma proteção, tá, discriminatória. Tá, pode-se importar, tá, até uma determinada quantidade. Tá, depois se impõem tarifas maiores. Tá? Os produtos agrícolas tinham muito, tá, essas restrições por cotas, tá, e se coloca que isso não é um protecionismo econômico, isso é um protecionismo econômico e muito restritivo. Tá? Então, quer dizer, a inclusão aí dos produtos agrícolas, tá, nos princípios gerais de comércio, tá, tem a ideia de que, bom, se mantém, tá, como a grande proteção da economia nacional apenas tarifas. Tá? Ponto que eu quero colocar. A tarifa, que na verdade é um imposto de importação, tá? Seu objetivo não é arrecadação. Tá? É o único imposto que o objetivo não é arrecadar. O objetivo é fazer uma diferencial de preços, né,
para haver aí uma concorrência com os produtos nacionais por um preço, tá? Um preço aí alterado dos produtos importados para haver uma concorrência com os produtos nacionais. Tá? Então houve aí uma ampliação, tá, dos acordos para incluir produtos agrícolas, produtos têxteis. Tá? Nesses acordos também tem cláusulas que dão um período de adaptação. Tá? No caso do produto têxtil foi de 10 anos. Tá? Em 2005 que os produtos têxteis, tá, acabaram as cláusulas de exceção, e o mais importante também houve acordos sobre os serviços, né? O GATS, General Agreement on Trade in Service, tá? e o acordo sobre propriedade intelectual, o TRIPS, Agreement on Trade Related to Intellectual Property Rights. Tá? Ou seja, o que significa é que, tá? Quer dizer, a OMC, tá? Expressa também, tá? Como uma organização, uma instituição, tá? Uma visão, tá? Que a gente chama visão da globalização produtiva e do comércio internacional, de maior abertura do comércio internacional, tá? Da redução das proteções, da regulamentação das proteções, tá? E também, quando tem mais comércio, tem mais atritos, tá? Também criar mecanismos para a resolução de controvérsias. Tá? Bom, e aí que uma das grandes feitos da Organização Mundial do Comércio está em criar esse órgão, tá, de resolução de controvérsias, tá? Dispute Settlement Body, tá, que criam painéis de que uma economia nacional pode colocar, bom, estou sendo prejudicada no comércio internacional, tá, porque uma outra economia está dando subsídio às suas exportações. O Brasil tanto já entrou, quer dizer, com esses painéis, tá? Nesses painéis, tá? Como reclamante, tá? Ou seja, estava um reclamante contra o Canadá, que estava discriminando, tá? As importações dos aviões aí da Embraer, quando sofreu reclamação por dar subsídios ao açúcar, tá? E o açúcar brasileiro, a Indonésia estava reclamando de que o açúcar brasileiro estava tendo vários benefícios, a política agrícola brasileira estava dando vários subsídios, tá? ao açúcar. Tá? Então a Organização Mundial do Comércio cria, tá? esse órgão de resolução de disputas, tá? E mudou também, antigamente, para, tá, haver a resolução dessas disputas, tinha que haver o consenso, tá? E normalmente o país que estava sofrendo não aceitava, vetava. Tá? Então o GATT não podia fazer nada, agora não mudou, não pode haver o veto, ou pode haver apenas chamado veto reverso, ou seja, nas negociações o reclamante pode chegar e falar, não aceito, acho que foi até exagerado o relatório final, já estou fazendo uma negociação, então o relatório final pode não ser aceito pelo
reclamantes, chamam veto reverso. Tá? Bom, isso eu quero dar, né, uma ideia desse multilateralismo e como que esse multilateralismo convive com o regionalismo. Tá? Aí a grande questão é se o regionalismo, as zonas preferenciais de comércio, tá? Se isso é uma forma de aumentar o comércio ou de desviar o comércio. Multilateral para regional, ou não, ou está aumentando o comércio. Então a ideia de que se isso é um building block, ou um containing block, um bloco de construção para a liberação comercial, de aumentar o comércio, ou um bloco de contenção da liberação do comércio. Então, a gente também tem que entender esses acordos de preferenciais de comércio para uma determinada região, como a Comunidade Europeia e como o Mercosul. Isso vai ser o tema da próxima aula. Então, vamos ficar por aqui por hoje.